Meus irmãos, então vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, e o versículo de número 4. Aleluia. Nós estamos numa série de ensinos bíblicos falando sobre as bem-aventuranças. E nós discorremos na terça-feira passada, sobre os versículos de número 1, 2, 3, onde nós falamos sobre bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós iremos continuar também falando sobre as bem-aventuranças. Iremos ler o versículo de número 4. Quase que a gente nem precisa ficar de pé, porque é só um versículo muito pequeno. Quase que nem precisa ler, porque eu acho que todo mundo sabe de cor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aqui está chorando, ou já chorou? Creio que todos nós. Ou estamos nesse grupo que já chorou, ou estamos no grupo daqueles que choram. Porque eu acho que o choro faz parte da vida do ser humano. O choro faz parte da vida do ser humano. Nós somos sujeitos a sofrermos todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema. E há situações da nossa vida que de fato nos levam a chorar. Mas nós vamos aprender, irmãos, algumas coisas importantes nesse versículo aqui. Primeiro, o significado dessa palavra. Porque essa palavra, ela, no grego, ela é pentel, e no hebraico é baká. O que essas duas palavras elas significam? Significa ter um coração partido. É a palavra mais forte possível para o choro. Esse choro aqui representa o quê? O coração partido. É como o luto, o pranto que ocorre com a morte de um ente querido. Então, normalmente, essas duas palavras de choro, elas são aplicadas para um momento de coração partido, de luto, de perda. Está falando de uma dor desesperada. É uma tristeza impotente. Ou seja, é algo que você está vivendo e que normalmente você não é capaz de solucionar. Você se torna impotente diante disso. É uma tristeza também pelo pecado. Fala de uma tristeza pelo pecado, um coração partido sobre o mal e sobre o sofrimento. É um quebrantamento de si mesmo que vem de Deus, que vem de Cristo, que vem do Espírito Santo. E nós então percebemos o nosso pecado. Então, normalmente essas palavras elas são usadas para definir isso aqui. E quando Jesus está falando aqui sobre bem-aventurado aqueles que choram, Jesus não está deslocando o versículo 3, vamos dizer assim, versículo 4, do versículo 3. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu costumo dizer, irmãos, que quando a gente vai estudar as bem-aventuranças é como se fosse uma escada para aqueles que vão servir a Jesus. Bem-aventurados limpos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É como você estivesse pisando no primeiro degrau da sua ascensão a Cristo, a sua ascensão em Cristo, do seu crescimento em Cristo. Quando nós falamos que é bem-aventurado aqueles, os pobres de espírito, nós estamos lembrando de dependência de Deus. Nós já falamos isso aqui na terça-feira passada. Uma dependência do Senhor, uma pobreza, uma necessidade totalmente de Deus e da sua graça e da sua misericórdia. Quando nós entramos então no segundo degrau das bem-aventuranças, que é bem-aventurados que choram, está falando de um choro que é provocado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós não podemos deslocar. Então, quem é que vai chorar? A Bíblia vai dizer primeiro para nós que quem vai chorar são os pobres de espírito. Quem é que vai lamentar são os pobres de espírito, porque deles, a Bíblia diz
bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados aqueles que choram. Nós vamos aprender aqui que quando Jesus está falando isso, Jesus não está deslocando, pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, aquele que quer ser meu discípulo, ele vai ter que passar por esses degraus, ele vai ter que subir esses degraus, até ele chegar no degrau máximo, que diz assim: bem-aventurado aqueles que sofrerem perseguição por causa do meu nome. Vocês estão percebendo? Olha o nível que nós vamos chegar. De uma porta de entrada que seja, um coração que seja quebrantado diante de Deus, um coração que seja voltado para Deus, arrepende, um coração que seja de fato pobre, necessitado por de Deus e da sua graça, a uma posição em que nós estejamos dispostos a entregar a nossa vida por amor a Cristo. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, porque deles diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz que é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós estamos em uma ascensão. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos então dependentes dele, pobres de espírito. Agora nós precisamos então de um arrependimento. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos dividir a questão do choro em algumas partes aqui esta noite, para a gente entender o que Jesus está dizendo de fato para nós e ao nosso respeito aqui esta noite. Em segundo lugar, quem é que chora? Quais são os que choram? Nós vamos começar falando aqui, irmãos, que as pessoas que choram em primeiro lugar são aqueles, que realmente estão em situação de desespero, um terrível desespero por causa de uma tragédia vivida, problemas, enfim, todo tipo de situação, todo tipo de problema. Então, em primeiro lugar, a gente vai perceber que aqueles que choram são aqueles que de fato necessitam, passaram por um trauma intenso, por uma perda excessiva, e esse tipo de gente normalmente vai chorar mesmo. Nós temos algum exemplo na Bíblia, irmãos? Muitos, inclusive a nossa própria vida é exemplo disso. Quando é que a gente chora? Se não for, vamos dizer assim, tirando da presença de Deus, quando a gente está na presença de Deus, nós choramos por algumas tragédias pessoais. Por exemplo, o luto. O luto faz parte da vida, faz parte de nós, como ser humano. Nós choramos por perda, nós choramos às vezes por algumas circunstâncias. Lá em Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, o versículo 34 ao 35, Jacó, ele nos dá um exemplo claro sobre, inclusive, o significado da palavra que nós falamos no hebraico, bacá, que é esse choro, desenfreado aí, que nós já falamos aqui, esse choro, esse lamento, esse luto, essa dor, quando Jacó perde seu filho José. Olha as palavras de Jacó. Então, olha o que acontece com Jacó. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. O que esse choro está representando aqui? Exatamente o que nós falamos aqui. Uma angústia profunda, uma tristeza impotente, de impotência, uma tristeza imponente, ou que torna a gente também impotente, uma tristeza aguda, profunda, diante de uma circunstância que nós não podemos mudar, que é o que está acontecendo aqui, de fato, com Jacó. Jacó recebe a notícia da morte do seu filho, porque o versículo anterior vai dizer para nós que os irmãos de José pegaram e mataram o animal, colocaram a túnica de José, embebeceram com o sangue daquele animal e levaram para o pai, dizendo: olha, uma fera do campo matou José. E há uma grande tristeza no coração de Jacó, a tal ponto de que ele começa então a chorar e a lamentar pela perda que ele sofreu. Então, isso é natural, é comum. Nós vamos ver muita gente na Bíblia tendo esse tipo de choro, esse tipo de lamento, esse tipo de circunstância. Nós vamos ver também o choro, por exemplo, em situação de sofrimento alheio, sofrimento dos outros. Alguém que chora diante de um sofrimento que não é pessoal,
mas é o sofrimento de outra pessoa, o sofrimento que outra pessoa está vivendo, o sofrimento que outra pessoa está passando. Quem é que vai ter esse tipo de sentimento? É quem tem de fato Cristo na vida, é quem de fato conhece Jesus, quem tem apatia pelo próximo, aquele que consegue sentir a dor do outro, tem compaixão do outro. Quem vai sentir isso é de fato quem é nascido de novo, é aquele que tem de fato um coração quebrantado por Deus, é pobre em espírito, é dependente de Deus, e ele consegue olhar além das suas próprias dores, ele consegue ver a dor do outro. Aí a gente tem na Bíblia alguns textos aqui para falar isso para nós. Por exemplo, em Mateus 9, versículo 36, a Bíblia diz assim: mas quando ele viu as multidões, teve grande compaixão delas, porque desmaiavam, e eram dispersas como ovelhas que não têm pastor. O que essa palavra está referindo para nós? Que Jesus ele vê a grande multidão como ovelhas que não têm pastor, e em Jesus cria-se uma tristeza tão grande, uma dor tão grande, tão profunda, tão aguda, que Jesus começa a chorar. A Bíblia vai falar para a gente que no velório de Lázaro, se eu não estiver enganado, acho que é João capítulo 11, que Jesus, eles dizem que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Simplesmente isso. O versículo diz: e Jesus chorou. Ponto final. Por que isso? Demonstrando o quê? A dor de Jesus com a perda de Lázaro. Mas alguém diz assim: sendo ele Deus, ele já sabia que ele haveria de ressuscitar Lázaro. Alguém tem algumas explicações teológicas para o choro de Jesus. Primeiro, a demonstração de Jesus da sua humanidade. Jesus ele era 100% Deus, mas Jesus era 100% homem. Quando ele vê o sofrimento de Marta e Maria, quando ele vê que o seu amigo morreu, Jesus chorou. É tanto que essa é a primeira impressão daquelas pessoas que estavam ali no velório, dizendo assim: olha, ele amava verdadeiramente a Lázaro, vê como ele chora. Por que Jesus chorou? A sua humanidade, é a primeira explicação. A segunda é: Jesus percebe a causa do mal trazido pelo pecado. Como é que alguém vai perceber isso? Só Jesus. Porque Jesus conhece o mal do pecado traz sobre o homem, que é, como consequência, a morte. E Jesus, a Bíblia, há uma palavra interessante quando Jesus, a Bíblia diz que ele agita em espírito. Jesus agitando em espírito, ele chorou. Toda vez que essa expressão usada na Bíblia, agitar em espírito, está falando de algo uma comoção interior do coração de Jesus, ao ponto de uma ira santa contra a morte, contra o pecado. E aí a Bíblia diz que Jesus então chorou. Então há essas duas explicações com relação ao choro de Jesus. Mas de fato, Jesus chorou. Então, Jesus chora diante da dificuldade da multidão, que estavam como ovelhas, demandadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve grande compaixão. Em Mateus 14, versículo 14, também do mesmo jeito a Bíblia vai dizer assim para nós: e Jesus saindo viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os enfermos. Está falando da compaixão de Jesus, da dor de Jesus. Jesus percebendo a dor alheia, e na percepção da dor alheia, Jesus tomando uma atitude para resolver o problema da humanidade. Lá em Salmo 103, versículo 13, se alguém puder ler para mim, por favor, eu vou agradecer. Salmo 103, versículo 13, para não ficar lendo sozinho, daí vocês ficarem só olhando. Ele perdoa todas as iniquidades, sara todas as suas enfermidades. 103, 13. Não, 103. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. Como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o têm. Agora, olha que interessante, irmãos, Isaías 63, 9. Eu achei esse texto lindo. Se vocês puderem abrir a Bíblia e acompanhar comigo, olha o que o texto diz. Em toda a angústia deles quem? Israel. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Ele quem? Deus. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo
da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha que interessante. Jesus, Deus, né? A Bíblia vai dizendo para nós que nas angústias do povo de Israel, quem está sofrendo junto? O próprio Deus. Em toda angústia de Israel, o próprio Deus ele também se angustiou. E em todos os momentos a Bíblia diz assim: o anjo da sua presença os salvou. E aí o texto continua: no seu amor e na sua compaixão ele os remiu. O Senhor os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Cuidado de Deus diante de quê? Da sua compaixão, da sua misericórdia. Israel está passando por angústia, mas Deus está com ele. Israel está passando por adversidade, mas Deus está com ele. Mais do que isso, para provar o cuidado de Deus para com Israel, Deus está enviando um anjo, o anjo da sua presença. A manifestação poderosa de Deus. É interessante porque lá em Êxodo Deus vai dizer assim: olha, vai um anjo diante de vocês para tirar lá de lá os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, né? Todas as nações ímpias que estavam na terra de Canaã, para que Israel pudesse ser plantado naquele lugar de novo. E Deus está dizendo para aquele povo: olha, em todas as angústias vocês não sofreram sozinhos. Irmãos, isso que é Deus. Ele é um Pai amoroso, ele é um Pai compassivo. Tem hora que a gente olha para o nosso sofrimento e a gente diz: será que Deus não está vendo? Não somente Deus está vendo, mas Deus está sofrendo conosco. Aleluia. E nós podemos crer que haverá um livramento da parte de Deus. Haverá um cuidado da parte de Deus para conosco. Aleluia. A Bíblia diz assim: que em todas as angústias ele também foi angustiado. E enviou o anjo da sua presença para os livrar. Aleluia. E aí o texto diz assim: no seu amor e na sua compaixão ele nos enviou, comprou ele de volta e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Há um cuidado de Deus especial sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso esta noite? Glória a Deus. Irmãos, há um segundo tipo de tristeza, há um terceiro tipo de tristeza, que é a tristeza pelo pecado. A tristeza pelo pecado. Quem é que chora? Em terceiro lugar, as pessoas desesperadamente tristes pelo pecado e pela iniquidade. Quando isso acontece, normalmente é um choro de arrependimento, é um choro de entendimento de pecado, de compreensão de pecado. Lá em Tiago, capítulo 4 de Tiago, o versículo de número 7 ao versículo 10. Se você puder acompanhar comigo a leitura, só para a gente seguir aqui e entender o texto que a gente de fato quer falar. Tiago 4, versículo 7. Olha o que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Antes de nós sermos exaltados por Deus, nós precisamos passar por alguns princípios. Qual o princípio que nós vamos perceber aqui mais abrangente? Tristeza pelo pecado. Aí a Bíblia diz assim: olha, limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias. Toda pessoa que de fato ela se converte a Deus, a Cristo, ela vai ter que passar por esse processo. Toda pessoa que de fato se converte a Cristo, ela vai passar por esses processos. A limpar, o que é limpar as mãos? Fala de obras de pecado, obras de iniquidade, feituras humanas e da carne. Isso é limpar as mãos. O que é limpar as mãos, pecador? É deixar de praticar o pecado. Isso é o que? A prática visível. Mas aí o texto vai mais além. Além do exterior, da ação, eu deixei de fazer
Mas o coração, aí o texto diz assim: purificai as vossas mãos pecadores, limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ou seja, tem momentos que tem pessoas que às vezes ele deixa de fazer algumas coisas, mas ele fica meio que dividido. Ele não sabe se ele está na como. Ele fica, como dizer, está na igreja, como a gente sempre brinca, né? O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ele não sabe se fica na igreja, ele não sabe se gosta das coisas do mundo. A Bíblia fala de cochear em dois pensamentos. A Bíblia fala de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? É a pessoa que não tem direção, não tem direcionamento, ele não sabe o que ele quer, né? Ele está ainda dividido, a sua mente ainda está dividida, o seu pensamento ainda está dividido. É como Israel, que ali chega para Israel e diz assim: por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então sirva o Senhor. Se Baal é Deus, então sirva Baal. O narciso está dividido, é mente dividida, né? Estão cocheando, volte do ânimo, purificar o coração. Porque uma coisa é eu deixar de fazer algumas coisas, outra coisa é o meu coração estar ansiando por aquilo. E mais do que deixar de fazer, irmãos, o meu coração precisa estar convertido de tal maneira, purificado de tal maneira que essas coisas já não têm mais sentido para mim. De fato, eu morri para o mundo. Porque tem gente que às vezes ele deixa, vamos dizer assim, ele deixa de beber. Mas quando ele vê alguém bebendo, ele fica com água na boca. Ou às vezes ele fica lembrando das festas do mundo, com saudade. Está na igreja, servindo ao Senhor, e com saudades das festas do mundo. Com saudades, às vezes, das festanças do mundo, onde ele é agradável e satisfazia a sua própria carne. Parece que tem hora que ele olha para as coisas do mundo e suspira fundo, como se tivesse desejo de estar lá. Não está lá, mas o coração está. É o problema de Israel todo o tempo no deserto. Todo o tempo Israel está dizendo assim: nós vamos voltar. Vamos levantar um milho para fazer a gente voltar. Era melhor ter morrido lá. Era melhor ter sofrido lá. Era melhor estar lá. Era melhor o rio de lá. Era melhor os peixes que a gente tinha lá. Era melhor viver lá. Todo o tempo Israel está caminhando em direção à terra da promessa, mas em todo o tempo com o olho voltado para o Egito. E aí o texto está dizendo para nós: purificar, além de purificar, vamos deixar de fazer, esquece isso. Apaga o teu passado. Esqueça as coisas do passado. Porque somente assim, de fato, nós vamos nos voltarmos e nos converter ao Senhor. Aí o texto diz assim: senti as vossas misérias. Sentir as vossas misérias. O que é sentir as misérias? É de fato entender que a maneira como estavam vivendo era pecado. Era algo terrível, era algo miserável. Estávamos em miséria. O que é miséria? É total ruína. É alguém que estava em total ruína diante de Deus, irmãos. É realmente de fato assim que nós devemos nos sentir. É de fato dessa maneira que a pessoa que se converte, ela precisa se sentir. É alguém de fato miserável aos olhos de Deus, de fato miserável aos olhos do Senhor. O problema de algumas pessoas, às vezes, na conversão é: não, eu vim para Jesus, mas eu não era tão ruim assim. Eu era uma fruta meia podre, mas eu não era fruta podre tudo. Eu tinha umas minhas qualidades. Normalmente as pessoas, você vai pregar para alguém, falar de Jesus para alguém, ele vai dizer assim: eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. E tem uns que ainda vão até mais, eu sou melhor que alguns crentes que estão na igreja. Porque para ele, na visão dele, ele ainda não consegue ver as suas próprias misérias. Ele não consegue enxergar os seus próprios defeitos, a sua total e completa dependência de Deus. Aí o texto diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Porque diante daquilo que você está vendo, que você estava vivendo, que você estava passando, você precisa lamentar e chorar. Lamentar e chorar. E aí o texto continua e diz: convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há um processo que antes da exaltação vai ter a humilhação. E na humilhação vem o quê? O choro. O choro. Irmãos, e nós precisamos não apenas chorarmos pelo nosso passado, pelo nosso pecado, melhor dizendo. Nós não apenas precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos, de fato, nos arrepender, nos humilhar e nos arrepender de todos os nossos pecados. Pastor, mas o meu pecado no passado, porque tem gente que às vezes ele fica repetidamente pedindo perdão pelo pecado que ele fez no passado. Há dois extremos. Tem gente que às vezes ele olha para o passado dele com... Já viu aquele tipo de
passado dele uma alegria. Aí eu matava, eu roubava, eu fazia assim, e ele contava uma pampa toda, como se ele tivesse feito as melhores coisas do mundo. Sabe? Assim, tipo assim, que ele era, como diz, ele era o bichão do mundo, ele era o cara do mundo mesmo, ele fazia acontecer com pompa. Ele fala isso com pompa, com alegria. Enquanto que na verdade ele deveria olhar para isso com tristeza, com pavor na sua alma, né? Porque de fato ele foi um instrumento de fato usado pelo diabo. E às vezes o irmão criado, o crente, né, criado dentro da igreja, nunca pegou, nunca foi um vacilo aí no mundo, criado a vida toda na igreja. Aí chega um camarada que aprontou a vida toda e chega na igreja, a igreja bate palma, porque o cara vai chegar lá com um testemunho dizendo assim: olha, eu matei, eu roubei, eu prostituí, eu era isso, isso, aquilo, a igreja aplaude. Aí o irmão chega para contar o testemunho: qual é o seu testemunho, meu irmão? Irmão, nasci na igreja, nunca me desviei, nunca provei nada desse mundo, sou salvo em Jesus. Você não tem graça, você não tem tom. Porque o mundo, as pessoas querem ser impactadas, parece, por um passado terrível. Aí o texto está dizendo para nós: chorai as vossas misérias. Chorai as vossas misérias. Ou seja, tem gente que às vezes fica olhando para as coisas do passado, e às vezes assim, vou voltar a repetir, às vezes ele fica orando o tempo todo: Jesus, perdoa meu pecado que eu fiz há 10, 30 anos atrás. Irmão, já está perdoado. O dia que você dobrou os joelhos e você pediu perdão a Jesus, está perdoado. Mas a gente, como crente, a gente não peca. Sim ou não? Sim. Estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos. A Bíblia diz que aquele que não peca, que diz não ter pecado, é mentiroso, está pecando mais uma vez. Está pecando duas vezes. Ele peca porque de fato ele é pecador, e está pecando de novo porque está mentindo. E aí a gente, o que nós precisamos entender aqui é que nós, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos a Ele os nossos pecados, nos arrependemos, não é confessar só, confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados, choramos por Ele, lamentamos por Ele, então nossos pecados estão perdoados, esquecidos, apagados. Isso significa que eu não vou pecar de novo? Não, nós estamos sujeitos todo o tempo a pecar. Então, tanto essa palavra vale para quem está no mundo lá fora, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, vale para quem está no mundo lá fora, que precisa se arrepender, de fato chorar as suas misérias, de fato reconhecer os seus pecados e voltar para Jesus, como nós também, porque nós somos humanos e nós estamos sujeitos ao pecado. A nossa natureza é carnal. Por que a gente, como crente, precisa ainda chorar? Por que a gente ainda, como crente, precisa lamentar? Porque nós não somos perfeitos. Tem momentos que a gente gostaria de fazer mais com o rei, mas a gente é fraco, é falho. Tem momentos que a gente gostaria de fazer, vamos dizer assim, agradar mais a Deus, mas a gente é falho. Tem momentos que a gente chora porque a gente lamenta porque a gente gostaria de passar mais tempo orando, mas a carne não deixa, vem o sono. A gente gostaria de jejuar mais tempo, mas a carne não deixa, a gente não aguenta. Então essas coisas, às vezes, a nossa humanidade, mesmo como crentes, como salvos de Jesus, a gente não é anjo, a gente é humano, e como humano a gente vai ter falhas, e nós precisamos então nos humilhar. E o texto diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Então a pessoa, olha, é interessante, um texto bíblico lá em Lucas 18:13. Lucas 18:13 vai falar no capítulo 18, vai falar sobre uma parábola que Jesus está contando, de um fariseu e de um publicano. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei, eram os santos, os perfeitos. Era a classe do judaísmo mais radical no cumprimento da lei. Esses eram os fariseus. Quem eram os publicanos? Na visão dos judeus, era a classe de judeus mais pecadora. Por quê? Porque era a classe que cobrava impostos dos judeus. Era de fato os maiores na visão do judaísmo, dos judeus da época, principalmente dos fariseus, que eram os perfeitos aos seus próprios olhos. Os publicanos era a classe mais pecadora, porque além de ser judeu, eles estavam cobrando imposto, a lei, até algumas inclusive, a mais do que devia da própria nação. Era
dissesse assim, eles são traidores da nação. Na visão dos judeus, o publicano era um traidor da nação, era um traidor da religião, era um traidor da fé. Então era a pior classe. Era a pior classe. Quando Jesus está sentado para comer, a Bíblia diz que uma das acusações dos judeus, dos religiosos daquela época é: ele se assenta com publicanos e pecadores. Por quê? Porque, vamos dizer assim, é a pior classe, é o pior nível, ele está se juntando com eles. Aí o texto vai dizer para nós que os dois sobem para orar. Capítulo 13 vai dizer isso para nós. Os dois vão subir para orar. Aí a Bíblia diz assim para nós, no versículo de número, capítulo 18, versículo 13: mas o publicano, estando de longe, nem ainda queria levantar muito os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Qual é a diferença do publicano e do fariseu? A Bíblia diz que o fariseu, ele erguia os olhos e dizia: Senhor, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, eu faço isso, eu faço aquilo, jejum 3 vezes na semana, faço isso, ou seja, ele está se vangloriando pelas suas obras diante de Deus. E aí ele aponta para o outro e diz: eu não sou como esse publicano, que é pecador. Esse camarada aí, eu não sei nem perto dele, eu sou bem diferente. Aí a Bíblia vai dizer assim para nós, que o publicano então, ele faz a sua oração, dizendo: Senhor, sê solícito a mim, que sou pecador, me ajuda. E ele começa a entender, né? Ele estando de longe, a Bíblia diz que ele não ousava levantar os olhos, não queria levantar muito os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Em outras palavras, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Olha o reconhecimento, a humilhação desse homem diante de Deus. E a Bíblia diz: qual desses que saiu de lá justificado? Aí a Bíblia vai dizer assim: o publicano saiu de lá justificado. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, nós reconhecemos os nossos pecados, nós choramos por Ele, nós nos humilhamos diante do Senhor, de fato haverá purificação dos nossos pecados. A pior coisa que alguém pode ter diante de Deus é não ser diante de Deus, é alguém que não reconhece os seus próprios erros, que não reconhece os seus próprios pecados, que não se humilha diante de Deus, né, mediante os seus próprios pecados, né? A Bíblia vai falar para a gente, irmãos, de duas tristezas. Nós estamos falando aqui sobre arrependimento, nós estamos falando aqui sobre choro pelo pecado. Há um texto na Bíblia, e esse eu queria que vocês lessem para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Depois que alguém ler, talvez eu repita, mas só para ficar registrado, gravado, a gente está gravando, né? E se Deus nos der graça, quem sabe a gente dá uma. Porque a tristeza se Deus opera arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza de Deus opera a morte. Olha só que coisa interessante. Eu falei em 2 Coríntios 7:10, né? Mas olha o que o texto diz aí, ó. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que o texto está falando? Há uma tristeza que é carnal, há uma tristeza que é do mundo, que é humana, que é natural, que é daqui dessa terra, que é daqui dessa vida. Mas há uma tristeza que, segundo Deus, ela produz em nós arrependimento. Tem gente que às vezes ele peca contra Deus, ele peca contra o Senhor, e ele às vezes vai ficar triste. E qual a diferença entre o arrependimento e essa tristeza? É que essa tristeza vai durar um tempo, mas não vai produzir mudança. Tem gente que às vezes ele peca, e ele sente às vezes tristeza por quê? Não porque pecou, mas porque foi pego no pecado, porque o pecado deu certo. Às vezes tem gente que chega e diz: eu pequei, por que? Não, mas pecou que dia? Não, eu vim pecando aqui, ó, tantos e tantos, mas por causa
choro agora? É porque agora, vamos colocar assim um exemplo aqui, né, de uma gravidez. Não, porque agora eu estou grávida. Qual é arrependimento? Qual é arrependimento? Não há arrependimento. Na verdade é por quê? Porque, como diz o negócio, deu errado. Né? Como diz o negócio, deu errado. Engravidou, e porque engravidou, agora, como diz, é obrigado a confessar. Né? Para a igreja, obrigado, como diz, reconciliar, pedir perdão. Né? E aí, às vezes, isso acontece, irmãos. O problema todo está nisso aí. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai pecando. Aí quando o pecado está errado, descobre o pecado. E aí quando descobre o pecado, aí ele se arrepende. Eu estou arrependido. Mas qual grau de arrependimento? Se você for na cadeia e você conversar com todos que estão ali, você perguntar, você está arrependido do que você fez? Ele vai dizer, eu estou. Pouquíssimos vão ter a cara de Paulo dizendo, não estou arrependido. Mas a pergunta é, se colocar ele de porta para fora, haverá mudança? A maioria daqueles que, se você perguntar na cadeia se estão arrependidos do que fez, eles vão dizer que estão, por quê? Porque estão sofrendo lá, porque estão lá dentro. Mas tem muitos que vão sair de lá batendo no peito e dizendo, agora eu vou fazer pior. Isso é arrependimento? Isso é uma tristeza. Por quê? Uma tristeza segundo o mundo, por quê? Porque está tirando dele a liberdade, roubando dele, de repente, vamos dizer assim, alguma coisa, tirando dele alguma coisa. Por isso, há uma tristeza. Qual é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento, irmãos, a palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia. E essa palavra significa o quê? Mudança de pensamento, de alvos, de propósitos e de direção. Esse é o verdadeiro arrependimento. Existem duas palavras para isso aqui. Para a palavra arrependimento e para a palavra que não é arrependimento. A primeira palavra é metanoia, para arrependimento. A segunda palavra é metalomanai. Essa palavra aí, metamelonai, se você repetir umas 10 vezes, quase está falando em línguas. Mas não é não, viu? É o grego. E essa palavra aí, essa segunda palavra, significa mudança. Metamelanoi significa pesar. É um mero pesar ou remorso. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. A primeira palavra para arrependimento é metanoia, que é essa mudança de mente, que é essa mudança de direção, que é essa mudança de propósito. A segunda palavra, que é metamelanoi, é a palavra para simplesmente para remorso. É alguém que simplesmente sentiu tristeza, um remorso, mas ele vai passar a viver do mesmo jeito que ele sempre viveu. Agora, vamos ver alguns exemplos da Bíblia de arrependimento verdadeiro, de choro e de arrependimento verdadeiro. O primeiro exemplo que eu posso dar para os irmãos é o exemplo de Davi. O exemplo de Davi. Nós vamos ter, vamos começar aqui por esses exemplos. O exemplo de Saul e Davi. Saul peca, mas Saul permanece no pecado. Saul chora quando Samuel o confronta. Saul chora, lamenta quando Samuel lança a palavra dele dizendo assim, olha, o seu rei foi tirado. Há um choro. Mas qual a resposta de Saul para Samuel? Honra-me diante do povo. Não tem problema, não tem problema. Entre mim e Deus não há problema nenhum. Deixa ser me honra diante do povo. Que o povo saiba que eu continuo sendo rei. Vamos fazer um teatro aqui, vamos mostrar para o povo que está tudo bem. Você vai sacrificar e vai mostrar para o povo que está tudo bem. Qual a diferença entre Saul e Davi? É que quando Davi peca, e é interessante que o pecado de Davi, se você for comparar, é muito maior do que o de Saul. Davi adultera, né? Davi mente, engana, mata o marido para encobrir o pecado. Fica quietinho esperando, como diz. Toma a mulher por esposa, como a mulher dele, casa com ela, né? Para esconder o pecado, para esconder o mal. Tenta de todas as maneiras tampar o mal, mas aí Deus levanta o profeta Natan. E nesse momento, Davi é confrontado. E quando Davi é confrontado, Davi vai escrever o Salmo 51. Ele vai escrever dizendo assim: cria em mim, ó Deus, o espírito reto.
E ele diz assim: não retire de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Olha a diferença com a preocupação de Davi. A preocupação de Davi é a sua vida com Deus, a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Olha a diferença aí. Agora, um outro exemplo, você quer ver um outro exemplo? De simplesmente um exemplo de remorso na Bíblia. Um exemplo a gente vai ter alguns, por exemplo. O primeiro deles é o de Judas. Nós podemos contrastar dois exemplos do Novo Testamento: o exemplo de Pedro e o exemplo de Judas. Judas, no capítulo 27 de Mateus 27, versículo 3 e 4, Mateus 27, versículo 3 e 4, a Bíblia vai falar para nós. Vamos ler. Mateus 27, 3 e 4. É bom a gente ler, porque a gente quer achar primeiro o texto para nós. Mateus 27, versículo 3 e 4. Irmãos, olha só, ele lamenta, ele sente remorso. A Bíblia diz assim que ele se arrepende do que ele fez. A Bíblia vai falar aqui para nós do arrependimento segundo Deus, que Deus opera em nós, e o arrependimento que é só da carne. O arrependimento dele aqui é da carne, porque a Bíblia vai dizer para nós que ele vai sair de lá, né, quando as pessoas não recebem as moedas dele de volta, né, depois dele ter arrependido, eu vou colocar entre aspas esse arrependimento, ele vai se enforcar, ele vai tirar a sua própria vida, né? Olha a diferença entre ele e Pedro. A Bíblia vai dizer para nós que Pedro também peca do mesmo jeito contra Jesus. Eu não posso diferenciar o pecado de Pedro de Judas, senão do resultado, do arrependimento que houve, o arrependimento verdadeiro. A Bíblia vai falar para nós, lá em Mateus 26, no versículo 75, já está aberto aí, olha só o que o texto diz. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A tristeza que houve no coração de Pedro trouxe ao coração de Pedro arrependimento. É tanto que houve arrependimento que Jesus restaura Pedro no final. Jesus tem um encontro pessoal com Pedro e diz: Pedro, se tu me amas, da mesma maneira que você me negou 3 vezes, você vai dizer que também me ama 3 vezes. E aí o texto diz, né, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, né? Tudo isso por quê? Porque Jesus ele trouxe restauração. Por que Jesus trouxe restauração a Pedro? Porque no coração de Pedro houve sincero arrependimento. Agora, olha o exemplo que nós temos aqui, ainda no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá em Hebreus 12, versículo 16 e 17. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Vai falar um pouco para nós. Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Olha só que interessante: não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ainda que com lágrimas o buscou. Isso é o que? Remorso, tristeza, porque perdeu algo importante, porque perdeu algo valioso, mas transformação de fato não houve. Então aí o texto vai dizer assim para nós, porque nele não achou arrependimento, por isso ele não alcançou a bênção, né? Então a gente precisa observar essas coisas. Agora há um texto que é profético a respeito de Israel, lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. A gente vai terminar essa sessão aqui para a gente falar sobre o conforto para aqueles que choram, e a gente terminar o estudo de hoje.
Zacarias capítulo 12, a Bíblia vai falar dos últimos, é um texto profético, não apenas porque foi escrito pelo profeta Zacarias, mas está falando é um texto escatológico, Zacarias capítulo 12, no versículo de número 10, o texto diz assim para nós: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Está falando de quem? De Israel que rejeitou Cristo, de Israel que rejeitou o Messias que veio, que é Jesus, né? E quando há essa rejeição, a Bíblia diz que no final, né, quando Jesus haverá de vir para trazer o reino milenial dele sobre a terra, a Bíblia diz que haverá de descer um espírito de clamor e súplica, e eles vão chorar. Que choro é esse? É o choro de arrependimento. Matamos aquele que deveria ter, aquele que nós aguardávamos tanto, ele já veio e nós matamos. Deus, a Bíblia diz que sobre eles derramará um espírito de clamor e de súplica, e chorarão. Essa palavra chorarão vem da palavra choro, que nós já aprendemos aqui no hebraico, que é bakar, que é justamente esse choro incontrolável por alguém que morreu, né? É um momento de tristeza imponente, grandiosa, de grande tristeza, de grande perda, de grande lamento, né? É um choro desesperado. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque houve de fato um arrependimento, e esse arrependimento vem como obra do Espírito Santo na vida do homem, tá certo? Agora a promessa é: bem-aventurados os que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Agora vamos observar essa questão desse consolo aqui. Por que a Bíblia promete para nós um consolo? Lá em 2 Coríntios 1, versículo 3, o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Vai o conforto, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então o que está dizendo para nós? Para aqueles que choram, haverá consolo. Para aqueles que choram, haverá consolo, porque primeiro, há uma promessa de Deus: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em nossa tribulação. Glória a Deus. Amém. Então a pessoa que chora é consolada por Cristo, pelo próprio Deus, e também por Cristo. A Bíblia vai dizer para nós que o próprio Jesus, nós temos, irmão, a gente às vezes fala sobre a questão do choro, das dores, das dificuldades, porque o choro, ele advém de um momento, como nós já falamos, de adversidade, de uma situação de problema insolúvel. Nós vamos ver na própria Bíblia o exemplo de Jesus. Jesus foi um homem de dores. Isaías 53, versículo 3, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18, que nós não temos alguém que não sofreu como nós. Pelo contrário, alguém que passou pelas mesmas coisas que nós passamos. E é por ele, porque ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, que ele se torna, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, vai dizer para nós que é por isso que ele se torna a pessoa mais próxima de nós. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas alguém que, como nós, em tudo foi tentado por esse pecado. Então Jesus, ele é o maior exemplo. Por que nós podemos crer no conforto e no consolo? Porque ele passou por tudo isso, e ele nos faz uma promessa, que nós, por ele e nele, nós seremos consolados. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito dele, que é o Salmo de número 50, versículo, eu não sei se eu acho que é Salmo 50, versículo 5, ou é 50, versículo 3, alguma coisa assim. A gente acha nele que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem amanhecer. Amém, irmãos?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O texto, acho que é 50. Lá. 55. A gente vai achar ali. Também não? Não é o 50 e nem o 55. Mas é o 53, 53, será? Irmãos, de qualquer maneira, está no texto é esse aqui. Salmo, que diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Quem achar em primeiro livro para mim, por favor, me ajuda. Por que o texto diz que o choro dura uma noite? Significa dizer que nós vamos chorar a noite inteira? A noite fala sobre um período de trevas, dificuldade, né? Normalmente a Bíblia vai traduzir essa expressão noite por momento de treva, de dificuldade, além das nossas forças, além das nossas possibilidades. Mas o texto diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Por quê? Porque de manhã que não está dizendo no raiar do dia, que ele vai sofrer um dia só, no dia vem o consolo. Não, às vezes a noite pode durar um tempo, anos, dias, meses. Mas a Bíblia diz que como a noite passa, quando a noite passa, o dia, da mesma maneira que a noite passa, o dia vem, certamente a alegria vem para aqueles que confiam no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Se alguém achou o texto aí, depois me avisa, por favor. Tá certo, irmãos? Então, olha só, o texto vai dizer para o que a gente vai aprender sobre esse conforto aqui. Esse conforto, ela vem da própria paz, do consolo da parte de Cristo para nós. Né? Jesus vai dizer assim: olha, eu deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Né? A Bíblia vai dizer assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende com ânimo, porque eu venci. João 16:33, né? João 16:33, estas coisas vos tenho dito para você, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu venci. Oi? Isso, Salmo 30, o versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É isso aí, Deus abençoe. Não fale pela direção aí. Então, irmãos, onde mais nós alcançamos conforto e consolo do nosso choro? Primeiro nós vamos falar do choro, que Jesus cuida de nós de fato, traz consolo. A Bíblia vai chamar o Espírito Santo de o Espírito Santo Consolador. É Ele que nos consola. Essa expressão consolar aí é de fato nos afagar no momento de choro, no momento de dor. Então, nós falamos aqui o choro, a pessoa que chora pelo pecado, chora pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Há uma promessa de Deus, do perdão de Deus para nós. Por que nós seremos consolados até mesmo nessa questão, né, do choro? Porque nós vamos ter o choro do quê? O choro presente agora. E esse choro presente agora representa o quê? A nossa dor, o nosso sofrimento, quando nós passamos. Haverá um consolo da parte de Deus, né, no choro que nós passamos, né? Também haverá um consolo da parte de Deus no que diz respeito ao perdão dos nossos pecados, né? Porque a Bíblia vai dizer para nós, né, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí João capítulo 1 versículo 9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Amém. Aleluia. Por que nós podemos ter consolo com relação ao perdão? Nós falamos da tristeza que o homem sente quando ele peca, ou de estar em pecado, que é o arrependimento. Mas qual é o consolo? É a certeza de que nós somos perdoados em Cristo. É por isso que o crente não pode viver do passado.
Às vezes o diabo vem para acusar, irmãos. Ah, mas você errou assim, você fez assim, você fez assado. Em Cristo nós fomos perdoados. Aleluia. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Em Cristo você foi perdoado. Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e deles Ele não se lembra mais. Essa é a esperança que nós temos. Esse é o nosso consolo. Pecamos. A Bíblia diz: filhos, não pequeis. Se todavia pecares, tendes junto ao Pai um advogado e Ele intercede por vós. Ou seja, pecar, estamos sujeitos a eles. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E aí a gente vai ter uma alegria, irmãos. A Bíblia vai falar aqui para nós que é bem-aventurados que choram porque serão consolados. A consolação é eterna, que é aquilo que nós esperamos. Apocalipse, a Bíblia vai dizer isso para nós lá em Apocalipse, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Ele enxugará dos nossos olhos capítulo 21 de Apocalipse e o versículo 4. Que Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isaías 25, versículo 8, olha o que o profeta diz: Ele vai engolir a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos, e da repreensão do seu povo tirará toda a terra, porque o Senhor o disse. Olha a promessa que Deus tem para nós. Nós temos a promessa do gozo e da alegria aqui, mas o maior gozo e a maior alegria será no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós somos consolados por Cristo. Aqui nós somos consolados pelo Espírito Santo. Aqui nós recebemos a alegria do perdão dos nossos pecados, do consolo diante das nossas dificuldades, das nossas aflições. Mas nós chegaremos num lugar onde não existirá mais dor, nem pranto, nem morte, nem choro. Amém. Glória a Jesus por isso. Olha o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 17, o que diz: Porque o Cordeiro estará no meio do trono. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e deve levá-los até as fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Amém. Você pode louvar Jesus por essa promessa gloriosa. Nós estamos terminando o nosso ensino aqui esta noite. Eu quero voltar no princípio de tudo que nós já falamos aqui. É bem-aventurado aqueles que choram. Porque é do Senhor que nós recebemos o consolo. Só chora quem tem o coração quebrantado por Deus. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem que pedir ao Senhor: Senhor, tira a dureza do meu coração. Tira a dureza do meu coração. Nós pregamos no domingo agora passado, nós falamos sobre esse choro. Joel capítulo 2. Chora sacerdotes, o ministro do altar, entre o alpendre, né? Está falando daquele choro de reconhecimento de que tem algo que está faltando. De realmente perceber as misérias, o choro do arrependimento, o choro de perceber que Deus está se afastando, que a presença de Deus está tão longe. E a gente às vezes precisa ter a sensibilidade para chorar na presença do Senhor. E irmãos, não tem coisa melhor do que chorar aos pés de Jesus. Não tem coisa melhor do que você derramar a sua alma aos pés de Jesus. Nós falamos do choro que produz arrependimento. Nós falamos do choro que é produzido pela dor, pelo sofrimento. Mas nós às vezes precisamos falar também desse choro que é produzido pela necessidade de Deus e da manifestação de Deus. De uma alma sedenta, de uma alma necessitada, de uma alma que de fato precisa da manifestação de Deus, de uma alma, de um espírito de fato quebrantado pelo Senhor, que deseja pelo Senhor. Aleluia. E se nós chorarmos na presença do nosso Deus, certamente nós seremos consolados por Ele. E esse choro a gente às vezes precisa ter. Sabe, a gente às vezes vai vivendo com o coração tão endurecido, né? Às vezes as coisas da vida, os problemas da vida, as lutas da vida, vai deixando a gente com o coração endurecido. Deus. A gente não consegue mais chorar por aquilo que a gente escuta, por uma palavra que a gente ouve. A gente dobra os joelhos, né, com os olhos secos, e levanta com os olhos secos do mesmo jeito. Nada toca o nosso coração, nada comove o nosso coração.
E isso é terrível, irmãos, isso é ruim. Isso não pode acontecer conosco. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, e como seres humanos, nós temos emoções. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha também nas nossas emoções. É por isso que o texto diz: é bem-aventurados que choram. Precisa haver um choro verdadeiro, um choro sincero. Claro, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Não pode ser um choro, como diz o povo, lágrimas do crocodilo, que chora agora, amanhã permanece do mesmo jeito, da mesma forma. Chora apenas no culto, né, com uma palavra, com um hino, mas volta amanhã do mesmo jeito, da mesma forma. Eu conheço gente que ele entra na igreja, chora, mas você não vê mudança nele. Às vezes você vê tanta gente na igreja, ele ouve um hino, chora, igual como diz o povo, igual o bezerro desmamado. Mas amanhã está do mesmo jeito, da mesma forma. É o choro que não produz arrependimento. Mas a Bíblia diz assim para nós: nós chorarmos de fato aos pés de Jesus, haverá consolo, haverá mudança e haverá transformação. Que nós tenhamos um coração de fato quebrantado. Crie em mim, ó Deus, um espírito reto, um coração puro. Aleluia, Senhor, me lances fora na sua presença. Esta é a oração de Davi. Que o nosso coração seja sensível à voz de Deus e do Espírito Santo. Que nós venhamos de fato chorar na presença do Senhor. Nós temos na Bíblia pessoas que choraram, irmãos, não é exemplo de gente que a gente tem de ano. Não, é porque eu estou com o espírito angustiado. E ela está chorando diante de quem? De Deus. Diante de quem pode, de fato, resolver isso. Glória a Deus. Aleluia. Haverá consolo para quem chora aos pés. Aleluia. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra, pela vida de cada um dos irmãos.